Olá, galerinha, tudo bem? Esse é o vídeo do canal que eu vou mais conversar com vocês. Esse vídeo é sobre meu relato de parto, então eu vou contar pra vocês tudo que aconteceu no meu parto, desde quando eu comecei a sentir a dor, a hora que eu fui pro quarto com o meu bebê. E eu fiz um roteirinho aqui, e eu vou estar dando uma olhada aqui e vou contando pra vocês o que aconteceu no meu parto. O nome do meu filho chama Daniel e hoje ele tem 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses para 1 ano e 10 meses. Então, eu comecei a sentir dor dia 2 de dezembro. Meu filho nasceu dia 4. Então, eu comecei a sentir dor 2 dias antes. Foi num sábado, lembro que foi aniversário, tinha aniversário da minha sobrinha e aniversário do filho de um colega nosso. E eu fui nas festinhas dos aniversários e sentindo muita dor, mas como eu sabia que tinha as dores de treinamento, eu fui sentindo a dor e deixando, porque sabia que se eu fosse pro hospital eles iam me mandar voltar pra casa, então eu fui aguentando firme lá a dor. E chegou no domingo, na hora de dormir, eu comecei a sentir a dor mais forte, bem mais forte, mas não tava tão frequente. Então, eu fui aguentando, né? Aguentando até que chegou segunda-feira de manhã, falei, não, preciso ir. Aí, segunda-feira de manhã, fui lá no hospital e tinha um ginecologista lá, ele é até que um ginecologista bom. Ele fez os exames, colocou aquele negócio para ver sobre a contração, o coração do bebê e falou que ele não ia nascer aquele dia. E passou um remédio, se eu não me engano, foi só pra dor, um remédio pra dor, ele passou e mandou pra casa. Só que as dores estavam muito forte mesmo. E eu fui pra casa, tomei o remédio lá, fui pra casa, mas com aquela dor ainda e aquele pensamento, essa criança vai nascer hoje. Só que eu pensei assim, que nessa segunda-feira eu ainda ia ter consulta mais ou menos 1 hora da tarde. Eu falei assim, eu vou pra casa e na consulta eu vejo com a obstetra que me acompanha desde o começo, né? Aí, na consulta com a obstetra, ela mediu tudo de novo, né? A glicose, mediu tudo e ela falou pra mim assim que o bebê ia nascer aquele dia, porque ele tava em sofrimento fetal e porque o coraçãozinho dele não tava batendo muito bem. Tava Não tava o normal, né? O normal de um bebê na barriga. Então aí ela fez os exames tudo certinho e me deu uma carta pra mim pra maternidade naquele dia. Ela disse que ia ser cesárea por conta desse sofrimento fetal. Eu cheguei na maternidade, era umas 8 horas da noite, gente. 8 da noite eu cheguei na maternidade. Aí eu cheguei, tava eu, meu esposo e a minha mãe. Aí eu fiquei lá esperando. Chamava uma, chamava outra e nada de me chamar. Aí me colocaram naquelas cadeiras de soro, colocaram a fita que, que mede contração na barriga. E eu fiquei lá uma hora mais ou menos com aquele negócio na barriga e sentindo muita dor, porque a dor tinha voltado com força, com tudo mesmo, de verdade. E aí, eu fiquei esperando, até que eles me internaram. Eles me internaram 2 horas da manhã, 2 horas da madrugada, que eu fui pra um quarto. E ali acabou-se de dor. Eu senti tanta dor, mas tanta dor, que eu não sei, gente, explicar. Aí, a todo momento elas vinham medir a contração, medir a dilatação e tudo mais, né? Nesse período,
elas colocaram um remédio no soro, gente, que esse remédio é pra induzir. E cada gota era morte. Cada gota que caía no soro era verdadeira morte, gente. E depois de muita dor, elas falavam pra mim ficar andando no quarto, pra mim ficar agachando, levantando, andando pra lá e pra cá, tomar um banho. Aí eu entrava no chuveiro. Mano, esse chuveiro foi até engraçado a história desse chuveiro. Quando eu ligava o chuveiro, era assim, ou tava pelando de arrancar o couro, ou tava gelado de congelar mesmo. Aí depois de tudo isso que aconteceu, eu tomei o banho e fiquei assim a madrugada inteira, né? Quando foi meio-dia, elas decidiram estourar a bolsa. Aí, gente, aí que a dor aumentou, piorou em 10 vezes, porque até então a bolsa não tinha estourado. Aí colocou uma bacia, basicamente uma bacia embaixo de mim, e pegaram um ferro assim bem pontudo, parecendo uma agulha desse tamanho, só que um pouco mais grosso que um ferro comprido desse tamanho. Aí introduziram e estouraram a bolsa. Na hora que estourou, foi como pegar uma bexiga, puf, estourar a bexiga, e começou a sair muita água mesmo. E aí a barriga começou a diminuir um pouquinho do tamanho. E, gente, a dor foi insuportável. Foi insuportável. E o bebê não tava lá embaixo, perto da onde sai. Ele tava muito em cima, ele tava tipo no meu estômago. Então tava aquela bola aquela bola bem assim embaixo do meu seio, bem no estômago, assim. Aí, depois que estouraram a bolsa, que a dor piorou e tudo mais, começou a sangrar, eu comecei a ficar fraca. A todo momento eu falava assim, ele não vai nascer desse jeito, ele não vai nascer desse jeito, ele não vai sair, porque ele tava muito em cima, gente, e era uma dor suportável. Eu falava pra elas assim, eu quero fazer cesárea, não aguento mais, não aguento mais, porque foram praticamente 12 horas de parto pra mais. E elas falavam assim, toda mãe fraca, olha isso que elas falavam pra gente, toda mãe fraca pede cesárea quando não aguenta. Toda mãe fraca, gente. Mãe fraca, me chamou de mãe fraca, eu tava ali 12 horas esperando as crianças nascer. Aí muito sangramento, e eu perguntava pro meu marido assim, tá saindo muito sangue, tipo assim, da minha roupa, né, porque tava com aqueles macacão assim, e eu tava sentindo molhado. A roupa, o lençol da cama também. E ele, não tá muito sangue não, pra mim não me assustar, mas... Aí, quando deu umas 4 horas da tarde, trocou o plantão da maternidade. E a obstetra foi de sala em sala pra ver como estavam as mães e os bebês. As gestantes, né, no caso. E quando ela viu meus exames, ela falou assim, gente, o que essa menina tá fazendo aqui ainda? Já era pra ter tido cesárea há tempos. Gente, isso porque eu tava com a carta da obstetra do posto, que eu ia só chegar e fazer a cesárea. E mesmo assim, elas me deixaram lá esperando. E quase eu perdi meu filho, gente. Eu quase perdi meu filho nessa. Aí ela chegou, ela falou assim, não, arruma essa menina, vamos levar ela agora pra cesárea. Não era pra estar mais aqui não, gente, vocês querem matar o filho dessa mulher? E aí foi rápido assim, me arrumaram a cadeira de rodas, me colocaram nela e já pegaram minhas coisas tudo, minhas malas, minhas bolsas, o que tava comigo, né, no caso. E aí eu fui direto pra cesárea. Aí me colocaram numa maca, aí me deram uma anestesia, né, na coluna. Aí eu senti um alívio na dor, mas um alívio, porque tira com a mão, basicamente, a dor. Ali naquele momento que você sente, assim, passa um líquidozinho, aí você, tipo, você sente a agulha entrando, não sente tanto assim, não, porque ele é tão rápido que você não dá nem tempo de perceber, e aí o seu corpo a dor já some. Você sente que a dor sumiu, entendeu? Aí
me deitaram e começaram os cortes, gente. Tinha aquele pano assim pra mim não enxergar, mas em cima, naquela onde fica as luzes, gente, eu consegui ver tudo. Não porque eu quis, né? Porque eu tava indo pra cima lá e não tinha pra onde olhar. E eu acabei vendo tudo, desde cortando pele, cortando tudo e eu vi. E meu marido tava num desespero, gente, num desespero real. Aí, quando meu filho nasceu, eu não escutei ele chorando. Não vi ele chorando. E eu já fiquei preocupada. E o médico cirurgião deitou ele na minha perna e eles começaram a fazer massagem cardíaca nele pra ele voltar, gente, porque ele já nasceu falecido, né? Ele nasceu falecido, a realidade é essa. Aí, que pegaram e fizeram isso, eu já entrei em desespero. Meu Deus do céu, meu filho não tá comigo. Ele nasceu, mas não vai estar comigo, porque o meu maior medo era isso. E aí depois ele deu um chorinhozinho, aí veio, limparam ele e trouxeram pra mim. Foi um momento que eu vi ele ali que aí eu acreditei realmente, meu filho tá vivo, ele tá comigo e valeu a pena sentir tudo isso de dor que eu senti, né? Depois que meu esposo saiu da sala, que tiraram o bebê e levaram pra lá enquanto estavam me costurando e tudo mais, o médico veio e me falou assim, eu vou te contar o que aconteceu. O seu filho entrou em sofrimento fetal porque tinha 3 voltas de cordão umbilical no pescoço dele, gente. 3 voltas. E ele ficou da meio-dia às 4 sem líquido nenhum. Sem líquido nenhum na bolsa. Então, ele, além do sofrimento do cordão umbilical no pescoço, ele ainda estava com sofrimento de estar sem o líquido. Aí, depois me costuraram, me limparam. Colocaram aquela bendita fralda, que eu odiava, mas tinha que ficar. E aí eu fui pra sala de recuperação pós-cesárea. Quando me levaram naquela sala, gente, me colocaram num lugar e eu via todas as mães com os bebês e eu sem o meu. Eu olhava, gente, cadê o meu filho? Meu Deus, meu bebê. Sumiram com minha criança. E tinha um bebezinho pequenininho lá no fim da sala, bem sozinho, chorando, um chorinho tão bonitinho. Aí pegou e perguntaram, cadê o filho dela, né? Aí as enfermeiras falaram assim, a gente não sabe. Aí a enfermeira falou assim, e aquele bebezinho lá sozinho? Aí olharam e era o meu, gente. Tava lá sozinho, chorando. Sem a mamãezinha dele. Aí então, depois disso, me colocaram junto dele e foi a primeira hora que ele... Primeira vez na vida dele que ele mamou. Saúde, bebê. Opa, saúde. E aí ele mamou aquela hora e foi tudo lindo por enquanto. Daí foi pro quarto. E aí começou as dores, né? Pós-cesárea também. Que eram... Eu tava andando parecendo uma senhorinha de idade, assim. Mas o pós-parto já é história à parte, entendeu? Então, é isso. A gente foi pro quarto e ali eu cuidei dele até hoje, né? Dava mamar, eu pegava ele pra trocar, eu pegava, levantava. Mesmo pós a cesárea, eu levantava, dava banho nele. E foi assim, gente. E essa foi a minha história de muito sofrimento. Foram 12 horas, uma dor insuportável. E, como elas diziam, eu era mãe fraca, porque eu não tava aguentando a dor. Mas, se vocês pararem pra pensar, 12 horas sentindo... Não, mais de 12 horas, porque eu fiquei de sábado, dia 2, dia 1º, dia 2, até de tarde... dia 4 pra ele vir nascer, entendeu? Então, essa foi a minha história e espero que vocês gostem. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!